Olá, eu sou a Jaqueline, sou biomédica, doutora em genética e tenho especialização em estética. A esse ponto, todos nós já ouvimos em algum momento que é preciso utilizar o protetor solar, mas eu ainda vejo muitas pessoas tendo dúvidas básicas, que eram dúvidas que eu tinha quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso. A exposição solar é um dos principais fatores que vão resultar no envelhecimento da nossa pele. E além disso, os raios solares eles também conseguem interagir com o nosso DNA e podem causar o câncer de pele. Por isso que é muito importante a gente conseguir introduzir o uso do protetor solar na nossa rotina, porque ele é o principal produto que vai conseguir prevenir o aparecimento desses problemas. Então, a primeira dúvida, que muitas vezes nem chega a ser uma dúvida, as pessoas simplesmente não sabem, é sobre a quantidade que nós precisamos aplicar. A gente normalmente aplica uma, duas gotinhas no máximo de protetor na nossa mão e tenta espalhar aquilo o máximo que puder no rosto. Mas para que o filtro solar realmente funcione da forma correta, é preciso que a gente aplique uma camada bem generosa na nossa pele. Existe então uma regrinha, que é a regra das colheres, para você conseguir ter uma noção da quantidade que a gente precisa aplicar desse produto no rosto e nas outras partes do corpo também. Então, quando você for aplicar no rosto, a quantidade mais ou menos que você tem que utilizar é de uma colher de café, que são mais ou menos 2,5 ml. Só que essa quantidade ela vai incluir o rosto, o pescoço e as orelhas também. Se você não tem cabelo, tem o cabelo bem raspado e o couro cabeludo fica sempre exposto, você tem que dobrar essa quantidade. Então, o total seriam 5 ml, que é mais ou menos uma colher de chá. Gente, é bastante. E são raríssimas as pessoas que conseguem, de fato, aplicar essa quantidade no rosto. Então, você pode pegar uma seringa ou então aqueles copinhos medidores que vêm normalmente em xarope e colocar a quantidade de protetor lá, fazer essa medição de 2,5 ml ou 5 ml. E depois coloca na sua mão essa quantidade, que aí você vai ter uma noção mais clara desse volume que eu tô falando. No corpo, a gente vai seguir a medida da colher de chá, que são 5 ml. Então, a quantidade ideal é que sejam 2 colheres para toda a região do tronco, né, incluindo a parte da frente, colo e abdômen e a parte das costas. Para cada braço, 1 colher de chá e para cada perna, 2 colheres de chá. É claro que essa medida não é tão precisa, que vai variar muito de pessoa para pessoa, porque cada um tem um tamanho diferente, cada pessoa tem uma largura de rosto diferente. Mas você precisa sentir que toda aquela área que você está aplicando o protetor solar está sendo recoberta por uma boa camada de proteção. Então tenha um pouquinho de generosidade na hora que você for aplicar o protetor solar e lembra da regra das colheres, que isso vai te ajudar bastante. A questão é que muitas pessoas não gostam de utilizar o protetor solar por conta da textura dele, né? Fala que é pegajoso, né? Não se sente bem. E ainda quando você fala que você tem que colocar uma quantidade grande, a pessoa já desiste na hora, né? Então a gente entra na questão, como que eu consigo encontrar um protetor que eu consigo ter uma boa adaptação? Então, olha, quando a gente vai nas farmácias hoje em dia, tem uma infinidade de tipos de protetor solar. O que você precisa observar é qual o seu tipo de pele e qual seria a textura do produto que mais te agrada. Como assim? As pessoas que têm uma pele mais oleosa, que é aquele tipo de pele que costuma aparecer acne, por exemplo, elas normalmente sentem os produtos muito pegajosos no rosto. E o tipo de produto que vai ser mais satisfatório para você vai ser aqueles que têm a textura de gel creme, sérum. Agora, se você é o tipo de pessoa que já testou vários desses protetores de toque seco e mesmo assim sente eles um pouquinho pegajosos, pode ser que o ideal para você sejam produtos feitos no Japão, por exemplo, produtos orientais, porque lá eles conseguem ter uma tecnologia de realmente deixar esse produto mais seco na nossa pele. Já as pessoas que têm a pele mais ressecada, que descascam facilmente, elas vão ter um pouco mais de afinidade por produtos com a textura de creme, que contenham hidratantes. Nas embalagens, normalmente vem escrito se aquele protetor é para pele oleosa, para pele seca ou para pele mista, então procure por essa informação. E se você tiver muita dúvida sobre qual o seu tipo de pele, procure um profissional para te orientar da forma mais correta. E também comenta aqui, porque mais pra frente eu posso fazer vídeos especificando os tipos de pele. É muito comum em farmácias grandes
existirem testes desses protetores, né, os provadores. Então, aplica na mão, confere se ele espalha bem, né, deixa ele secar e confere se você se sente confortável com ele. Por que eu insisto nessa questão de como você se sente em relação à textura do produto? Porque o melhor protetor vai ser aquele que você consegue reaplicar ao longo do dia. Então você precisa reaplicar o protetor, aplicar na quantidade correta e se sentir bem. Eu já usei muito protetor que eu detestei essa parte sensorial dele. Então, alguns deles eu lembro de ter o cheiro muito forte, ou então ficava esfarelando ao longo do dia, e isso me incomodava muito. Ou então eles simplesmente não espalhavam direito, ficava como se fosse uma pasta no meu rosto, então eu não detestava. E eu fui testando até que hoje eu consigo ter aqueles que mais se dão bem com a minha pele. E eu falo aqueles no plural porque não existe a melhor marca ou então o melhor protetor solar. Cada um desses produtos tem uma variação, e uma variação que pode ser boa pra mim, mas não necessariamente será boa pra você, porque cada pessoa vai sentir de uma forma diferente. Mas se é assim, então, tem uma marca melhor para protetor solar, eu posso até comprar aqueles baratinhos mesmo, que não tem problema, eles vão me proteger? Sim, eles vão. Alguns protetores, eles acabam sendo mais caros por conta da tecnologia que foi colocada ali, ou então por conta de alguns ativos que foram adicionados ao produto, como hidratantes, vitaminas, antioxidantes. Mas mesmo o protetor mais barato, ele vai ser eficiente sim. Você só tem que prestar atenção em alguns fatores de proteção que tem no produto, que é o FPS e o PPD. O FPS é mais conhecido, ele é aquele número maior que aparece na embalagem. Ele é o fator de proteção contra os raios ultravioletas do tipo B, e é ele que vai proteger que a sua pele fique avermelhada. Agora, observe que quanto mais alto esse FPS, mais caro vai ser o produto. Só que quando a gente fala em um fator de proteção de 30, já é uma quantidade suficiente para você ter uma boa proteção. Então, se você conseguir usar um protetor numa faixa de 30, 60, já é uma ótima proteção que você vai ter. Acontece que existe um outro raio que é ainda mais nocivo para a nossa pele, que é o raio ultravioleta do tipo A. E a referência que a gente tem, se no produto que a gente está utilizando nós estamos sendo protegidos ou não desse raio, é a sigla PPD, que significa escurecimento persistente do pigmento. Ele também pode aparecer na embalagem com um sinalzinho de mais, ou então de forma mais clara, simplesmente dizendo que tem a proteção de UVA. O raio ultravioleta do tipo A, ele consegue entrar mais profundamente nas camadas da nossa pele, e com isso ter uma interação com o DNA. E ele acaba tendo uma interferência no nosso DNA ainda maior do que os raios ultravioletas do tipo B. E toda essa interação pode acabar resultando no futuro em câncer de pele. E, gente, o raio ultravioleta do tipo A, ele atravessa vidros e ele também tem a incidência contínua o ano inteiro, seja verão ou inverno. Então ele está em todo lugar e a gente precisa se proteger dele. No Brasil, todo filtro solar precisa ter uma quantidade de PPD, que é mais ou menos 1/3 da quantidade de FPS. Ou seja, se você está usando um protetor de fator 30, ele naturalmente vai ter um PPD de 10. 10 já é um fator de proteção muito bom referente ao PPD. Mas claro, se você conseguir comprar um protetor que tenha uma quantidade maior, vai ser ainda melhor para você, né? Vai ter uma proteção ainda maior. Só tomar um pouquinho de cuidado quando você for usar produtos internacionais, porque tem muitos países que ainda não adotaram essa medida de adicionar o PPD nas formulações. Outra característica muito interessante para você procurar na embalagem é se aparece a expressão não comedogênico, porque significa que ele não vai gerar comedões, que são aqueles cravinhos que aparecem no nosso rosto. Agora, se você tem uma pele que é comum na hora que você aplica qualquer tipo de produto, sentir uma ardência, ou mesmo uma pele que acaba desenvolvendo alergias muito facilmente, tente procurar sempre por produtos específicos para peles sensíveis e que não tenham um cheiro muito forte. E quando você comprar esse tipo de produto, na hora da aplicação,
não estranhe se ele ficar um pouquinho mais branco, que é natural por conta dos compostos que tem para a formulação dele. Todas essas dicas são orientações para você ter uma noção na hora que você vai comprar um protetor solar. Mas é claro que o ideal é sempre você buscar a ajuda de um profissional que trabalhe especificamente com isso. Então, quando você vai na farmácia, é muito comum ter uma pessoa responsável por aquela seção dos dermocosméticos. Então, essa pessoa pode te auxiliar, te mostrando quais são os produtos específicos para uma pele oleosa ou para uma pele seca. E também procure por profissionais da estética, porque eles estão acostumados a trabalhar com a pele e eles estão mais atentos às novidades no mercado. E claro, se você tiver algum problema específico de pele, não deixe de procurar o seu dermatologista, porque ele vai ser a melhor pessoa para te orientar nos seus cuidados e também evitar que algum produto piore já uma condição que você tenha na pele. Agora vamos falar sobre outra dúvida muito comum, que é se o protetor que eu uso no corpo eu posso também utilizar no rosto. Pode. Gente, o mais importante sempre vai ser você conseguir proteger a sua pele. Então, se você está numa situação de emergência, acabou o seu protetor facial, não tem problema nenhum você pegar um corporal e passar no rosto. O problema é que o protetor corporal, você quando aplica no rosto, pode sentir ele um pouquinho mais pegajoso. E aí, para reaplicar ele, vai ser desconfortável, você não vai ter essa vontade. E também muitos protetores corporais, eles não têm a característica, por exemplo, de não ser comedogênico. Então pode ser que depois que você aplique apareça uma espinha em algum lugar. Mas, que nem eu falei, se for uma emergência, ou mesmo se você tiver uma boa adaptação ao produto, não tem problema nenhum, pode reaplicar o protetor sim. Outra queixa muito comum é como que eu vou reaplicar o protetor solar se eu uso maquiagem o dia todo? Vou ter que tirar a maquiagem, e aí eu tenho que reaplicar o protetor, né? Vai ficar impossível eu reaplicar desse jeito. Então, se você não faz superproduções de maquiagem, não precisa ter uma cobertura tão forte, você pode optar por protetores solares que já tem pigmento na sua base. E esses protetores, eles são vendidos em farmácia mesmo. Eles têm a função principal de proteger a pele e ainda tem essa função de correção de algumas queixas estéticas na pele. Agora, o que tem sido muito observado é que esse tipo específico de protetor, o que tem pigmento, ele acaba protegendo também contra a luz visível, que é a luz emitida de celulares, computadores e das lâmpadas também. Toda essa iluminação que nós somos expostos, ela interage com a nossa pele, principalmente estimulando a pigmentação. Então, para pessoas que possuem melasma ou outros tipos de hipercromias, né, as manchas na pele, é indispensável que você use esse tipo de protetor. Existem muitas linhas já de dermocosméticos que possuem protetores solares com uma cobertura muito boa. Só que é mais comum um profissional da estética comprar com o fabricante e aí ele acaba repassando para você. Então, para você conseguir ter acesso a ele, precisa ter algum profissional que faça essa conexão. Mas muitas dessas empresas, como a Adicus, por exemplo, que vocês podem conhecer, elas já estão abrindo para venda diretamente para o consumidor. Agora, se você não dispensa uma base que tenha de fato uma cobertura, né, um produto que é feito especificamente para isso, tente priorizar aqueles que tenham os fatores de proteção, o FPS e o PPD, porque tem bastante já no mercado. E claro, tente escolher também formas que facilitem a reaplicação, como pó compacto ou então bases que você não precisa carregar o pincel junto para reaplicar. E assim, é realmente necessário eu fazer essa reaplicação do protetor solar? É sim, é muito importante. Então, se você passa a maior parte do dia exposto ao sol, né, com muita transpiração, é necessário que você faça uma reaplicação do protetor solar de mais ou menos a cada 2 horas. Agora, se você fica a maior parte do seu dia em um ambiente com as condições mais controladas, né, de temperatura, você pode alongar um pouquinho mais esse período, mas é muito interessante que você, pelo menos, aplique o protetor solar ao acordar, né, de manhã, lá pela hora do almoço e depois no finalzinho da tarde também. Mas é preciso ter a consciência
que o protetor solar ele vai perdendo a eficácia ao longo do dia. Então é muito necessário que você reaplique ele sim. Como então que eu vou conseguir ter uma rotina de reaplicação com o protetor solar? Como eu já mencionei lá no comecinho do vídeo, se você consegue encontrar um protetor que tem uma textura que você se identifica, essa reaplicação ela vai ser naturalmente mais aceitada, mais fácil. Mas uma dica que talvez te ajude é introduzir essa nova rotina em outras que você já tenha. Então, por exemplo, você pode aproveitar os momentos em que você vai escovar os dentes para já aplicar o protetor solar. É um momento que você já tem o costume de ter um cuidado pessoal, então você aproveita e se torna mais fácil para você lembrar da reaplicação. E pode aplicar e reaplicar o protetor solar sem medo. O sol ele acaba trazendo alguns problemas para nossa pele, mas também ele é muito necessário para a saúde também. Então é através dele que a nossa pele consegue produzir vitamina D. Mas essa produção ela já é estimulada por um curto período quando você se expõe ao sol, tá? 10 minutinhos já é o suficiente para a sua pele receber o estímulo e produzir vitamina D. E o uso de protetor solar não vai interferir nessa produção, pode ficar tranquilo. Então, quanto mais você proteger a sua pele hoje, melhor são os resultados lá no futuro. Porque, infelizmente, o sol é um dos principais fatores que vão influenciar no envelhecimento da nossa pele. Eu sei que muitas vezes acaba sendo inviável, mas tente encontrar um protetor que você tenha uma boa adaptação e comece a adicionar esse cuidado na sua rotina. E não apenas por uma questão estética. A exposição solar é um fator de risco muito forte para o desenvolvimento de câncer de pele. Então comece a ter também esse olhar para a sua saúde também. Eu espero que essas orientações possam ter contribuído de alguma forma nos seus cuidados. E se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo e eu posso usar também como sugestão para próximos vídeos. E claro, deixa o seu like também para eu ter uma noção se esse conteúdo foi interessante para você. Bom, beijo!